Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo, Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje notícias bomba, notícias que sempre preocupam a todos nós, torcedores do Vasco. A gente precisa estar comentando, precisamos estar comunicando com você, torcedor do Vasco, principalmente para você, torcedor do Vasco, inscrito no canal. Vamos ter que passar esse tipo de notícia também. Também vamos falar, é claro, sobre a grande partida Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco. Jogo fundamental, 15 de outubro de 2025, jogo fundamental, jogo mata-mata, elencado pelo Templário, sempre aqui na descrição do vídeo, os jogos mata-mata do Vasco. Aquela conta que a gente sempre fala e que nós vamos voltar a falar aqui no vídeo de hoje, né? Também vamos falar alguma coisa sobre o planejamento para 2026. É isso mesmo, é o Vasco organizado, é o Vasco ficando cada vez mais gigante. Tá mostrando isso e não se assustem, torcedor do Vasco, se começar a pintar jogador de seleção brasileira para vestir a camisa do Vascão já em 2026. É o Vasco dando a virada, é o Vasco sendo reconstruído. Essa é mais pura verdade. Mas antes da gente continuar, por favor, né, aquele recado tradicional do Templário. Quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro se fizer sentido para você, né, minha irmã? Sem enrolação, já vamos começar agora a falar do jogo do Vasco, né? No último vídeo a gente tinha escalado o Vasco aqui contando com o PH. PH jogou a partida toda, jogou muito bem pela seleção brasileira. Apesar da seleção ter tomado a virada, ele fez um bonito gol, né? Mostrando que tem condições sim, não só de estar no grupo da seleção brasileira, não só de estar na Copa do Mundo 2026, como tem condições sim de disputar a posição de titular, de ser o lateral direito titular da seleção brasileira. PH ganhando muito ponto com o Ancelotti, hein? Alô Pedrinho, vamos ficar atentos com relação ao contrato do PH. O jogador tem 29 anos, tem mercado sim, Estados Unidos, Arábia Saudita, tem mercado lá fora para o PH. O Vasco tem que se proteger, já começa a olhar para o contrato dele, tá? Tá difícil encontrar um lateral direito do nível do PH. Não vamos dar mole, hein, Pedrinho? Mas aí o que acontece? O PH jogou, então assim, o Vasco vai poupar o cara. Para quê? Né, correr o risco de ter uma nova lesão. Vocês têm que se recordar que ele estava machucado recentemente. Problemas musculares, né? Então assim, não vamos vacilar. Vamos poupar o cara para o Fortaleza, tá certo. A comissão técnica do Vasco. O Pumita, como jogou um dia antes pela seleção do Uruguai, esse sim está confirmado como titular. O lateral coringa do Fernando Diniz, o reserva imediato da direita e da esquerda, titular contra o Fortaleza. Essa é a mais pura verdade. Andrés Gomes continua favorito para fazer o trio de ataque ali junto com Nuno e Ryan. Uma ótima formação contra o Fortaleza. Jogo difícil, tá? Fortaleza vem com um técnico novo, Martim Palermo, um técnico, um jogo que foi jogador consagrado, conquistou muitos títulos, né? É um cara de nome e veio para o Fortaleza para dar uma agitada no Fortaleza. Então o jogo não vai longe de ser um jogo fácil, jogo difícil, jogo mata-mata. Por isso, muita seriedade, muita concentração para essa partida. Vai ser um jogaço, um jogo extremamente importante, né? Afinal de contas, vamos para aquela continha, né? Faltam 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa de 4 vitórias para atingir a sua primeira meta, que são os 45 pontos, né? Mas ele agora está olhando para o G7, está olhando para o G8. Ele está a 5 pontos, né, do G7 e do G8, que é vaga de Libertadores. Muito provavelmente, no final do Campeonato Brasileiro, vaga de Libertadores. E o Vasco tem confronto direto com o Fluminense e com o São Paulo, G7 e G8, né? Então o Vasco, vencendo o Fortaleza, ele não está só se aproximando da sua primeira meta dos 45 pontos, não. Ele está olhando para cima, ele já está olhando em vaga da Libertadores. A coisa está mudando de cenário para o Vasco. A gente precisa continuar
mantendo essa pegada. Assunto que preocupa um pouco agora aqui, né? Mudando um pouco de assunto, saindo das quatro linhas, saindo do futebol, saindo de falar de jogadores, né? Assunto que preocupa, né? Sete dos credores do Vasco, né, entraram com pedido de impugnação em relação à RJ Vascaína. Oh, meu Deus, a turma gosta de uma briga na justiça, né? Apesar de mais de 97% dos credores terem aprovado, né, o plano de credores, o plano de pagamento dos credores do plano de recuperação judicial do Vasco, disso para mim está encerrado o assunto. Pintaram 7 credores lá tentando impugnar, ainda estão insatisfeitos. Mas o que manda é a maioria, né? E foi uma maioria esmagadora a aprovação. Vai dar um barulhinho na justiça, com certeza, mas nada que vá mudar o que já foi decidido. Essa é a mais pura verdade. Mas assusta, né? Quando você abre uma notícia como essa. Você fala, porra, meu Deus do céu, será? Não, não será. Pode ter certeza disso. Está chancelado. Independentemente se está certo ou se está errado. Se pô, o cara ganhava, tinha uma dívida de 1 milhão, vamos pagar 80 mil, 150 mil para o cara, bicho. Se está certo ou não está certo, é o que a justiça chancelou. É o que a justiça aprovou e ponto, né? Bola para frente, o Vasco tem previsibilidade dos seus gastos daqui para frente. Essa é a mais pura verdade. Para fechar o vídeo, planejamento para 2026, né? É um Vasco organizado, é um Vasco se preparando para muitas competições de 2026. Competições essas simultâneas. E deve estar pensando com certeza na Libertadores, né? No mínimo uma Sul-Americana aí. E o Vasco já estaria bem adiantado aí com alguns jogadores, já bem apalavrado com alguns jogadores para serem anunciados em dezembro. Mais tardar, primeira semana de janeiro de 2026, né? Um nome forte que já foi bastante especulado esse ano no Vasco é o Alan Saldívia, né, zagueiro. Ficou faltando um zagueiro mesmo, né? A gente, com a negociação do João Vitor e do Luiz Gustavo, né? A chegada de apenas 2 zagueiros, como foi Cuesta e Robert Renan, 2 bons zagueiros, né? Diga-se de passagem, que estão de fato elevando o nível técnico, né? A qualidade do elenco do Vasco. Ficou faltando pelo menos um grande zagueiro. O Vasco hoje não está com um grande zagueiro para disputar a posição com o Cuesta e o Robert Renan. A gente tem o Hugo Moura, que é volante improvisando de zagueiro central, né? Aí tem Lucas Freitas, Lucas Oliveira, né? Então, assim, eu, no meu entendimento, ainda mais o Vasco entrando para uma Libertadores, o Vasco vai precisar trazer mais 2 grandes zagueiros. Se não, puxa um da base. Traz um grande zagueiro e puxa um da base para botar para jogar e disputar a posição com Cuesta e Robert Renan. Se não, tem que trazer 2. Alan Saldívia é um nome que aparentemente já estaria tudo acertado com Admar Lopes para o Vasco anunciar final de dezembro, iniciozinho de janeiro. Existem outros nomes especulados, como Guilherme Arana, Luciano, né? Inclusive já tem vídeo meu aqui dando opinião sobre os dois, sobre a possibilidade de vinda dos 2 jogadores. São negociações difíceis, né? Mas estão no radar. Aparentemente são jogadores sim de interesse, num mapeamento, né, que foi feito por Admar Lopes e Fernando Diniz. Não necessariamente serão esses os nomes, mas com certeza eles estão ali num leque de opções para reforçar o Vasco. É muito bom saber que o Vasco está se preparando, né, está se planejando para 2026. E vai ter mais dinheiro na mesa, vocês podem ter certeza disso, porque é o que eu já venho falando. A cereja do bolo agora é a venda da SAF. Vai ter mais dinheiro na mesa e pode acreditar, torcedor do Vasco, eu estou vendo jogador grande chegando em 2026. O Vasco vai trazer jogador de peso em 2026. Estamos subindo o nível. Agora ninguém segura mais o Vascão não, tá? Anota o que eu estou falando. Beleza? Então tá bom, gente. Por hoje é só um forte abraço. Qualquer novidade a gente volta para falar de Vasco Fortaleza, né? O Vasco já está com os relacionados aí divulgados nas redes sociais, né? E a escalação, com certeza, é aquela que eu falei, tirando, né, no último vídeo, tirando o PH, entrando pro Mita. E vamos que vamos para cima do Fortaleza. Forte abraço, pessoal.